Hoje eu acordei e eu percebi que eu estava caindo de um precipício. E aí, à medida que eu ia caindo, eu fui refletindo que o meu final, seria sombrio. Eu ia estar sozinho no mundo, abandonado, meus familiares, todo mundo já tinha morrido. Eu estaria num asilo ou num lar de idosos, com uma cuidadora de idosos, sendo maltratado, sendo desprezado, sendo judiado, sendo humilhado, sendo violado de todas as formas possíveis. E aí, aguardando a morte vir me buscar em desespero, em agonia total, completa. À medida que eu ia caindo desse precipício, eu tive a genial ideia de fazer um filho e trazer um filho pro mundo. Sabendo do que me espera no final, sabendo o que vai acontecer comigo, o destino sombrio que está pairando sobre mim, eu tive a ideia, a reflexão, a genial ideia de ter um filho, de trazer mais um outro ser humano para passar as mesmas coisas que eu estou passando, e do final sombrio que me aguarda. E aí, ao invés de eu aguentar sozinho e esperar tudo acabar, não. Eu tenho essa ideia genial, que é essa ideia de ter filho, um filho, 2 ou 3 ou mais. Ao invés de eu esperar, de eu enfrentar o triste e sombrio final que me aguarda sozinho, não. Eu penso e concretizo a ideia de ter um filho, como a maioria faz, como a gente está cansado de ver homens e mulheres fazem. E aí eles vão lá e trazem mais um ser para esse mundo, mais um filho, sangue do sangue dele, carne da carne dele, ossos dos ossos dele, para sofrer as mesmas coisas, para passar as mesmas coisas que tu passou, e sofrer e passar coisas até pior, porque a gente vê como que estão as coisas no mundo. A tendência é sempre piorar, e está piorando, como a gente vê. E aí a pessoa, o homem e a mulher, eles estão caindo do precipício e aguarda algo sombrio, algo cruel vai acontecer com eles. E eles vão lá, não, vamos ter um filho agora, né? Vamos. Isso aí, vamos trazer mais uma alma e aprisionar aqui na matéria, aqui nessa prisão em 3D. Porque se tu não sabe, ainda eu te digo, nós estamos numa prisão. Nós estamos numa prisão aqui na matéria. Uma prisão, esse lugar aqui. E o pior de tudo, se tu não sabe, quem te condenou a isso foi o teu pai e tua mãe. Os dois, por um deslize, por não terem usado preservativo, porque é melhor, né? É mais gostoso fazer o ato sem preservativo, né? É melhor, eu consigo sentir a minha mulher por completa, e a mulher consegue sentir o homem por completo, né? Aquele leitão quente batendo no útero dela. Por isso que é mais fácil assim. E aí preferem não usar preservativo, e aí acontece o deslize. Os dois se separam, geralmente, como estamos cansados de ver. A mãe se torna mãe solteira, o pai solteiro.
E aí eles incentivam, o próprio pai e a própria mãe incentivam os filhos a fazer a mesma coisa. Continuem o ciclo, filhos. É o correto ter filho. A gente tem que passar a nossa linhagem adiante. Essa porcaria de linhagem, de maus costumes, de péssimos comportamentos, de tudo de ruim, passar. E passando, vai passando adiante, vai lá. E tu ensina os teus filhos que eles têm que ter filhos. Vai passando, se multipliquem. Não é até um mandamento bíblico, que é honrar o pai e a mãe, e tem que honrar ainda o teu pai, a tua mãe e a tua mãe. Tu foi trazido para esse precipício aqui, tu tem que honrar eles, né? Tu tem que dar graças a eles, mesmo que tu seja humilhado por eles, mesmo que tu cresça sem a presença de um pai, sem a presença de uma mãe, onde tu se ferra, tu ferra o teu psicológico. E tu cresce uma pessoa fora desse quadro, cheia de parafusos faltando, de parafusos a menos na cachola. E aí tu tem que viver até os 60, 70, 80 anos desse jeito. E se vocês não sabiam que vocês foram condenados pelo pai e pela mãe de vocês, eu digo, eles são os culpados disso que tu tá passando agora. Tá passando coisas ruins? Agradece o teu pai e a tua mãe, foram eles que te jogaram aqui nesse mundo. É por isso que eu falei do precipício. Eles te jogaram aqui nesse precipício e tu tá caindo. O teu futuro será sombrio. Eles são os totais responsáveis por isso que tá acontecendo contigo. Tu foi assaltado recentemente? O marginal botou um revólver na tua cara e tirou teu celular e te chamou de vagabundo? Foi por causa do teu pai e da tua mãe que te trouxeram pro mundo. Tu bateu teu carro sem a intenção, ou melhor, alguém bateu em ti atrás do teu carro, veio um cara bêbado, uma pessoa bêbada, e bateu com o carro dela no teu, com tudo. E o cara desceu do carro ainda querendo brigar contigo. Agradece teu pai, a tua mãe. Tu caiu num golpe? A tua mulher, o teu marido te traiu? Te largou? Te deixou? Levou metade dos seus bens? Limpou a tua casa? E tu tá sofrendo agora por isso? Agradece teu pai, a tua mãe. Joga a culpa nas costas deles. Porque foi por causa deles que tu tá passando, por isso que tu tá passando agora. Tu tá cheio de dúvidas, inseguranças. Tá num subemprego horrível. Tendo que aturar um chefe insuportável, nojento, daqueles vermes que te cobra todo dia. Aí tu encosta a cabeça no travesseiro e tu pensa, antes de dormir, tu vai ter que enfrentar de novo aquele dia, enfrentar aquele chefe verme, aqueles colegas insuportáveis, paus no cu, falsos e traiçoeiros, malignos. Agradece teu pai, tua mãe. Joga a culpa neles, porque eles são os responsáveis. Eles que quiseram ter tu. Na verdade, eles nem quiseram, né? Foi um deslize. Faz que nem eu. Faz que nem eu. Vocês não têm coragem. É porque vocês são cagões. Vocês são fracos.
Vocês não têm culhão no meio das pernas pra admitir isso. Vocês têm medo do que a sociedade vai dizer? Vocês têm medo do que o pai e a mãe de vocês vão dizer? Do que a religião vai dizer? Tanto que é um mandamento bíblico, honrar pai e mãe. Honrar duas pessoas que te trouxeram para essa prisão aqui. Pra ter que lidar com pessoas insuportáveis, ter que se rastejar pelos outros para conseguir migalhas e ainda dizer obrigado no final. Pra estar num mundo desses cheio de mensagem subliminar. O governo, os senhores do mundo que estão por trás de tudo, manipulando tudo, desde a política, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, tudo. Os filmes, tudo, a indústria cinematográfica, tudo. Manipulando tudo, e tu ali feito um neófito, sem reação, sem saber o que é certo, o que é errado, a deriva, empurrando com a barriga, e vivendo assim, vivendo aleatoriedades no dia a dia, aleatoriedades, sofrendo, até vivendo 60, 70, 80, 90, mais anos, até a morte vir te buscar. Vocês são fracos? Foi teu pai e tua mãe que te condenaram a esse sofrimento. Vocês são cagões, né? São os cagões fracos. Vocês têm medo do que a sociedade vai dizer? Do que a Bíblia vai dizer? Ninguém tem coragem de admitir isso. Mas foi. Teu pai e tua mãe te condenaram a viver nesse local aqui, que a gente sabe o que acontece aqui. Nesse local, a gente sabe como são os seres humanos, as pessoas. Todo tipo de atrocidade acontece nesse local aqui. Todo tipo de coisa ruim. E aí tu tem que viver, tu é obrigado, não tem como sair. E tu não teve opções, simplesmente foi... Te jogaram aqui nesse mundo e tu virou o bebezinho, virou a criança e foi crescendo. Sem reação, sem escolha própria, sem escolha própria didática, consensual. Simplesmente foi trazido pra cá e aguenta o tranco. Tu foi jogado nesse local aqui cheio de condicionamentos pra ser condicionado a tua vida inteira, cheio de condicionamento escolar, condicionamento estatal, condicionamento familiar, condicionamento religioso, condicionamento social. Tu nem é mais tu assume uma outra identidade a partir disso. Tudo porque duas pessoas irresponsáveis deslizaram, se separaram e tu ficou com um deles, ouvindo sempre um lado da história, sempre uma das versões, sem saber o que aconteceu de fato, que é simplesmente largado, né? Aconteceu assim, assim, assim e deu. Aceita. Só aceita. E aí tu vai passar adiante agora. Vai querer passar adiante tudo isso que tu já passou, que tu sabe agora, que tu despertou, tu resolve ter um filho. Na verdade tu não despertou. Uma pessoa que resolve ter um filho, ela nem sabe o que é despertar. Ela não tá nem um pingo, 1 milímetro dentro do despertar.
se afastem de pessoas assim. De pessoas que têm sonho de ter filho. Tanto homem quanto mulher, se afastem. Porque vocês vão só se ferrar. São pessoas ególatras, narcisistas, criminosas, que não pensam no próximo, na criança que vai vir ao mundo, filho do filho deles, sangue do sangue deles. Eles não se importam. Aquele egoísmo, narcisismo incontrolável. Muitos, quando o casamento não tá bom, o namoro não tá bom, pra fortalecer na cabeça deles, eles pensam, vamos ter um filho, vai melhorar nosso casamento, o nosso namoro, vamos trazer uma pessoa a mais, um fôlego extra. E simplesmente não melhora, muito pelo contrário. Tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que se submeter mais e mais para conseguir sustentar essa criança. Isso se não se separarem, né? Como eu falei antes. Aí vira pai solteiro, mãe solteira. E aí já era. E a criança daí que se vire, né? Que se vire. Isso é um crime hediondo, eu classifico. Trazer uma criança nesse local horrível aqui, cheio de pessoas querendo te ferrar a todo instante. A todo instante. Começa já lá desde a tua infância. Todo tipo de coisa ruim que tu vê já lá na creche, na escolinha. Tu é submetido, tu é um escravo dos outros, sempre à mercê dos outros. Já é um escravo porque teu pai e a tua mãe tem que trabalhar pra conseguir um sustento pra casa, né? Aí eles te jogam numa creche, acontece todo tipo de coisa lá dentro, humilhações das mais variadas formas. E depois de tudo isso, crescendo e ainda continuando as coisas ruins, porque aqui nessa existência é sofrimento, é sofrer. Com um e outro momento bom, pouquíssimos momentos bons, e pouquíssimas pessoas boas vão passar pela tua vida. Muito pouca gente. Não vale a pena, não compensa. Aí tu vai e resolve, a pessoa resolve, o casal, ter um filho. Muitos se separam, né? Muitos se separam quando o homem não pode ter filho, ou a mulher. Eles se separam. Egoísmo, né? O egocentrismo toma conta. O outro não pode me dar filho. Então eu vou sacrificar a nossa relação de anos, de repente, de 10, 15, 20 anos. Vou achar uma pessoa que pode me dar um filho. Aí eles vão e se separam. Ao invés de viver a vida só o casal, poderiam viajar ao mundo. Não digo viajar ao mundo, mas viajar pelo Brasil, pelo seu estado que for, que eles moram, do país. E viver a vida um casal. Sem filhos, podem viver, podem aproveitar. Só se preocupam com os dois. Vão viajar, vão curtir a vida. Não. Eles insistem em querer ter filho. Em condenar mais uma alma a essa existência fugaz, passageira, rápida, efêmera, mesquinha, vazia, só para suprir o ego deles. E aí eles têm que ficar presos na cidade, porque a criança vai crescer, ela tem que ir na escola, aí eles não podem viajar como eles queriam. A criança fica presa numa escola, sofrendo o condicionamento escolar que eu falei antes.
a escola enchendo a cabeça dela de ideologias, de coisas sem fundamento que não vai servir de nada para a vida dela, absolutamente nada, simplesmente tornando ela um escravo do sistema, mais um escravo, mais um ratinho na roda de ratos, o casal podia estar viajando, só o casal, só os dois curtindo a vida e viver os dois juntos até a morte vir buscar os dois, e deu, acabou, já era. Viveram a vida, aproveitaram, curtiram, mas não vão lá, se separam porque um não pode proporcionar um filho para ele. Olha que absurdo. E acontece muito disso aqui na Matrix. Só não escuta falar, a gente só não ouve falar, porque tu tá anestesiado aí, buscando um conforto para conseguir aguentar essa realidade, para suportar todos esses condicionamentos que foram impostos em ti, goela abaixo. Uma pessoa que pensa em ter filho é um psicopata dos mais perversos, é um serial killer, é um algoz, é um verdugo, é um carrasco da humanidade, é um juiz maligno e cruel, um tirano. É um juiz tirano que só pensa em si próprio, nos seus desejos, não pensa no filho que está trazendo pro mundo. Só pensa em si mesmo, em si próprio. Ególatra, né? Uma pessoa puramente ególatra, que não tá nem aí pro sofrimento alheio. Por isso que se afaste dessas pessoas. Uma pessoa que não é antinatalista, mantenha a distância, porque ela vai te ferrar em algum momento. Ela vai fazer alguma coisa que ela vai se ferrar e tu tá junto, aí tu se ferra junto. São pessoas ególatras, narcisistas, elas não pensam no outro, no próximo. Elas acham que o mundo é tudo mil maravilhas, é maravilhoso. Mesmo elas estando levando chibatadas nas costas. O condicionamento surtiu efeito sobre ela tão forte, eficaz, que ela não se importa no sofrimento. Já que todo mundo está tendo filho, já que a religião pressiona, vamos ter filho. É o correto, todos nós temos que ter filhos. A religião fala, a sociedade fala, o vizinho fala, a família fala, e tu vai lá e faz. Muitos dizem que eles esperam ficar ricos ou ter muito dinheiro para ter filho. Isso dá pra ver que a pessoa que fala isso ainda é um NPC, um servo da Matrix. Mesma coisa aquela vez que eu falei em outro vídeo dos 500 mil reais por mês. A maioria não entendeu o que eu quis dizer. Que eu falei que 500 mil reais por mês não é suficiente para ter um filho. Menos de 1% entendeu o que eu quis dizer com aquilo. O resto, a maioria não entendeu. Pra ver como o pessoal continua dormindo. Como eu já falei, como eu já disse, muitos que se consideram despertos não estão nem um pouco. É aquele 1% que acha que é desperto. Tu pega dentro desses 1% e coloca 0,5% ou até menos, 0,3% desses que se dizem despertos estão de fato despertos.
que eu quis dizer? Eu tenho que explicar ainda, olha só. O que eu quis dizer com os 500 mil reais? Pros que não tem nada dentro da cabeça entender. Eu quis dizer que os 500 mil reais por mês que o teu pai ganha, caso ele ganhe ou mais, ou 1 milhão por dia que ele ganha, aquilo ali não vai te proteger de eventualidades que acontecem no dia a dia, por exemplo. O teu pai pode estar, o teu pai ricaço, mega multimilionário, pode estar te levando, pegando pela mão, indo te levar para comer sorvete, ou um açaí, ou um churros na venda da esquina. E aí, vocês passam por um prédio, pode cair uma placa de aço lá do andar de número 30, do 30º andar, e cair em cima de ti, do teu filho, só do filho. E aí, o que adiantou ganhar os 500 mil reais por mês? 1 milhão. 1 milhão de reais. 1 milhão de reais por mês. O que adiantou? Tu tá levando teu filho no shopping e passam por um andaime e tá um cara pintando lá no 20º andar o prédio. Pode acontecer, a lata de tinta cai. Uma lata de tinta que pesa o quê? Os seus 8 quilos, 9 quilos. Do 20º andar, multiplica. Qual o peso que ela vai ter? Mesmo se ela estiver vazia de tinta. Um mínimo, 1%, 2% de tinta só dentro. Uma lata de 8 quilos do 20º andar. Quanto que ela se multiplica até ela chegar em cima e cair na cabeça do teu filho? E se tu tá levando teu filho pra escolinha dele de futebol e passam por um local alto, um prédio, seja lá o que for, e cai um vidro lá, uma placa de vidro ou uma janela de vidro, cai, se solta, sei lá o que acontece. Os caras estão instalando, mas acontece uma tragédia e cai lá embaixo do 25º andar, em cima do teu filho, só do teu filho ainda, e cai com a quina em cima do cérebro dele. O que acontece? Cadê os 500 mil reais por mês para te proteger dessas coisas, desses eventos, supostos eventos sobrenaturais, entre aspas, que pode acontecer com qualquer um de nós? Entenderam os infinitos motivos, as infinitas coisas que podem acontecer? Isso que eu falei foi só algumas coisas, foi básico, tantas coisas que acontecem, que podem e que acontecem de fato. Outro exemplo aconteceu comigo mesmo antes, agora. Ali eu passei numa rua lá, antes de começar a gravar esse vídeo. Eu vi de longe, tinha um tumulto, tinha um grupinho assim, aí um outro grupinho se afastando desse grupinho. Fui chegando perto, aí pela cara do pessoal tinha dado meio que uma briga ali entre o grupinho que se afastou e o que tava parado. Eu cheguei perto, aí se afastaram mais e ficou um cara, aí veio um velho sem camisa e falou com ele, começou a conversar com ele. Aí veio uma outra velha e falou: eu já chamei a polícia. Ela disse assim: eles já estão vindo. E aí aquele cara que o velho tava falando parecia que fez alguma coisa pro grupo, uma coisa assim, pelo que eu vi de longe. E eu passei no meio ali na rua. Eu pensei, eu vou me mandar daqui, porque daí os vizinhos já estavam nas portas, nas janelas olhando, porque deve ter dado alguma coisa, né? Eu pensei, eu vou vazar daqui antes que a polícia venha e sobra pra mim ainda. Porque os porcos, quando eles não estão num dia bom, não importa quem esteja perto, são capazes de querer me revistar e me perguntar o que houve aí, sendo que eu não tenho nada a ver com isso. Poderia ter acontecido. Eu pensei, eu vou vazar daqui. Eu vou vazar antes que ainda aconteça alguma coisa comigo. E aí o outro grupo tava mais pra lá, eu passei por eles do outro lado da rua.
um venezuelano tava falando com o velho, falando na direção do velho com aquele outro cara, entendeu? Não, porque não sei o que, e não entendi nada que ele falou. Eu pensei, minha nossa, olha ali a ralé, fazendo fiasco no meio da rua. Esse que falou isso aí, que chamou a atenção do outro, esse que era venezuelano, tava com uma latinha de cerveja na mão. Eu pensei, eu vou vazar daqui. Até eu me arrependi de ter passado no meio ali. Mas como é que eu ia saber? Não sabia. Tava de fone, ouvindo um som, um heavy metal, anos 80. E aí pensei, pronto, vai sobrar pra mim ainda. Só que me falta. Peguei e saí. Saí não, eu só passei, né? Eu tava passando. Eu pensei, nossa. Tinha umas crianças, tinha uma mulher com uma criança no colo. Dá uma treta ali, um puxa uma arma, sei lá, uma faca. Pega a arma, dá um tiro e dispara na criança, em alguém, um aleatório que não tem nada a ver. É o tipo de coisa que acontece. Aí eu pergunto, se eu fosse um multimilionário, que estou fazendo a minha caminhada, meu cardio, meu treino na rua, passei naquele bairro, não é um bairro perigoso, não é. Porque é uma cidade pacata, uma cidade calma, tranquila. E tá acontecendo esse tipo de coisa aí. Esse tipo de coisa. O que se eu fosse um multimilionário e sobrasse pra mim ali, sei lá, um pegasse e atirasse aquela lata e fosse uma garrafa de cerveja e atirasse no outro e pegasse em mim, sei lá, disparasse. Cara, inúmeras coisas que pode acontecer. Que todos nós estamos fadados a passar aqui nessa existência. Esse dinheiro ele não vai me blindar esses 500 mil reais por mês, esse 1 milhão de reais por mês. Ele não vai criar um escudo em volta de mim. Por isso que eu quis dizer isso aquela vez. Então se afastem de pessoas que não são antinatalistas, porque elas são malignas, elas são cruéis, elas são bandidas, elas não estão nem aí pro próximo, pro outro filho dela. Então tu imagina, o filho dela condenam a esse precipício, a esse abismo, o próprio filho. Então tu imagina o que fazem com os outros, né? Imagina o que fazem com os outros, eu te pergunto. Ou seja, mesmo que tu tiver muito dinheiro, tu vai estar agindo como um juiz e trazendo a alma para sofrer aqui nessa existência. Simplesmente para tu sofrer. Vai jogar ela aqui, vai ter que conviver, ela vai ter que viver, a pessoa a se submeter a todo tipo de atrocidade, todo tipo de coisas ruins. Mas e daí o pessoal fala, tá, mas se todo mundo pensar assim, se todo mundo for antinatalista, então o mundo vai acabar. O mundo vai, a raça humana vai se auto-exterminar. Não, em primeiro lugar, 2 pontos. Em primeiro, que todo mundo não vai pensar nisso. A massa não vai despertar, nunca. É um e outro só que pensa assim. É um e outro só antinatalista espalhado pelo mundo. É o primeiro ponto. Tira essa... A pessoa já perguntando isso, eu já vejo que é um NPC, que é um Blue Pill, que não é um desperto, que não sabe nem o que é o despertar da consciência. Ele nem sabe o que ele está fazendo da vida dele para perguntar isso.
O segundo ponto. O primeiro é esse. A maioria não vai pensar nisso. E o segundo ponto. E se chegar, o que que tem? O que que tem? Olha quantas quantas espécies de animais foram extintas. E o que que aconteceu? O mundo parou de viver? O universo parou de viver? Os próprios dinossauros foram extintos. A gente parou de viver? Ah não, vamos parar de viver. O universo parou? Qual o problema? O que que tem? O que que tem? Eu te pergunto. Qual o problema de acabar tudo? Talvez seja melhor acabar tudo de vez. Esse local horrível que é aqui. Quando vê é bom, seria bom exterminar a raça humana. Pra acabar essa palhaçada. Tudo isso que acontece aqui. Tu sabendo, tu sabe o que eu quero dizer. Alguns poucos. Essa mensagem é pra poucos. O que acontece aqui? O tipo de coisa que tu tem que se submeter. Quem sabe seria bom. Quem sabe não, seria ótimo. Se acabasse, acontecesse um reset mundial. Eu não vejo problema, eu não tenho pena da raça humana ser extinta. Até porque eu não vou viver pra sempre. Então por que eu vou me preocupar com isso? Por que eu vou me preocupar? Eu me preocupo com hoje. Não com daqui a 100 anos, quando eu não vou mais estar aqui. Que pode exterminar a raça humana. Eu não vou estar aqui daqui a 100 anos. De repente eu não vou estar aqui há pouco tempo. Vou ficar só pouco tempo aqui de repente. Não sei. Aí o pessoal se ilude. Acha que ter filho vai melhorar a vida dele, a existência dele. Porque todos esses condicionamentos, eles fazem isso com a cachola da pessoa. Ele faz isso com a pessoa, achando que ter filho, porque ele não teve amor dos próprios pais, ou da própria mãe, ou do próprio pai, foi abandonado. Essa insuficiência que ele sente, ele quer ter um filho para suprir isso. Olha que crime, olha que pessoa desgraçada pra fazer uma coisa dessas. Tá caindo do precipício, não consegue enfrentar sozinho e morrer sozinho, sem filho. Não. Ele vai lá, ele usa o filho como uma terapia. Tu vê só, ele usa o filho como uma muleta emocional. Depois joga no filho, joga nas costas do filho. Que ele tem que trabalhar cedo, ajudar a trabalhar, ajudar a se sustentar a casa. Porque eu fui assim, eu fui criada assim. Muitas mulheres fazem isso. Aquelas mulheres nojentas fazem isso. Se separam do marido, já tá com o filho. Aí fala pro filho ou pra filha que tem que ajudar a sustentar a casa, vai trabalhar cedo, vai fazer faculdade. Depois arruma um marido, uma mulher, um namorado, uma namorada e vai. Pega as tuas trouxas aí, ó, rua. Fez 18 anos, 20, 19, vai sair de casa. Mas daí te ajudam a arrumar uma casa? Não, né? Não é só FDP desgraçada, tu não ajuda, né? Aí tu fala pra a filha, o filho tem que se virar. Tô sabendo já. Sei da tua pegada, né? Vai lá. Vai se vira. Vai arrumar uma casa.
casas aí pra alugar. Em bairros tá um horror de dinheiro, imagina no centro. O que é pra ensinar, não ensinam pros filhos. Não ensinam nada. Mas na hora de fazer foi bom, né? Foi show, né? Foi ótimo. Aí não pensou. No desgosto que aquilo ali acarreta pra tua própria vida. Não pensa nisso. Simplesmente vai lá. Vai comprar um carro, tem que comprar um carro. Tem que ter um carro. Se quiser continuar morando comigo, tem que ter um carro. Vai fazer a habilitação, vai trabalhar, faz igual eu. Eles falam, os pais falam. Meu pai e a minha mãe foram uns desgraçados comigo, eles falam. Eu sofri feito bicho. Daí eu pergunto, tá, então tu não pensou em encerrar esse ciclo? Acabar esse ciclo de sofrimento? Tá jogando pra frente. Vai passando pra frente. Que bonito. Que gênio que tu é. Não pensou? Não refletiu um pouquinho, não, né? Não, senão não teria feito filho. Que seguir os passos do teu pai e da tua mãe, aqueles criminosos. A culpa é tua, quem mandou? O filho não tem culpa. Encerra esse ciclo sem mimimi, sem frescura. Deu. Encerrou. Eu vou morrer sozinho, eu já tô sofrendo. Tu tem que pensar assim, porque eu sei que tu tá. Que aqui na Matrix, na matéria, não tem como a pessoa... Em algum momento ela vai... Já tá acontecendo. Atrocidades, com poucos momentos bons, com poucas pessoas boas que vão passar na tua vida. Eu sei. Eu sei que tu tá querendo jogar a toalha a todo instante. Porque eu sei, porque a maioria tá assim. Quem não admite é porque tá enfeitiçado na Matrix. Nos brinquedos, nas diversões temporárias que a Matrix fornece. A pessoa ficar narcotizada, ficar bêbada. E depois volta como uma ressaca, com tudo pra realidade. E aí é bruta, né? Aí ela é bruta. Aí ela vai se embebedar mais um pouco e pensa em ter filho. Trazer mais uma alma pra essa existência. Passar eu vendo tudo que acontece aqui. Todo tipo de coisa ruim, negativa que acontece. Eu vou lá e realizar meu sonho de ser mãe, de ser pai. Que verme que tu é. Verme, assim, é da pior espécie, que eu tenho até nojo de ti. Nojo de saber que existem pessoas assim, a maioria, né? A maioria é assim, não é capaz de se colocar no lugar do outro. Tão condicionada que ela tá. Alcoolizada, simbolicamente falando. Não seja esse criminoso, esse algoz da existência. Encerre esse ciclo. A gente não é importante. A gente não é importante como o pessoal acha. Tu já não foi demitido do teu trabalho alguma vez? Já foi, né? E já não colocaram um NPC no teu lugar? Que fazia as mesmas coisas que tu, ou até melhor que tu?
Aí tu é importante? Tu acha que tu é importante? Já aconteceu comigo, eu já fui demitido do trabalho. De um trabalho lá uma vez, uma única vez aconteceu. Até hoje. Mas é porque aprontaram pra mim lá dentro. Viram que eu tinha um alto potencial de comandar aquele troço lá e fazer crescer. Puxaram meu tapete. O lixo da raça humana. A lixo da raça humana. E aí eu passei uns dias depois, no outro lado da rua. Passei no outro lado da rua, botaram outro boneco lá, fazendo a mesma coisa que eu. Né? Eu vejo o pessoal se achando importante. Como é que gostam de se achar? Se acham, né? O matrixiano, ele se acha tal, importante. Ele veste a camisa da empresa. Ele é policial, ele age como um policial. Ele é um advogado, ele age como um advogado. Ele é um juiz, ele age como um juiz. Ele é professor, ele age como um professor. Ele é concursado, ele age como um concursado. Usando a camisa que a sociedade impôs nele. Não, parece que não sabe que um dia ele acorda, vai levar o lixo no cesto de lixo de manhã, antes do caminhão do lixo passar. E vem um bebum vindo de uma balada, uma festa, dentro do álcool, a milhão, a 150, 160 por hora, te atropela. Tu voa pra cima, tu morre antes de tu chegar no chão, é com impacto. Teu sistema nervoso entra em colapso, teu coração começa a bater rápido, forte, pra bombear sangue, porque tu já perdeu muito sangue com as aberturas corpóreas que tu teve, do impacto do carro em ti. O cérebro entra em colapso, começa a oxigenar sangue, e aí tu morre no ar antes de tu cair no chão, todo quebrado já. E aí, ou se sobreviver, como é o que acontece, fica vegetando, sabe, sei lá quantos anos, pra sempre, até de fato tu morrer. Morrer, de fato, morrer mesmo, porque se tu ficar vegetando, tu já morreu, né? É uma morte já. Uma pessoa congelada, paralisada, sem poder caminhar, sem poder andar, de fralda, sem poder se alimentar, é uma pessoa que já morreu em vida. Ela só não foi enterrada. E aí, sabendo de tudo isso, a pessoa tem aquele sonho de ter filho. Imagina quão maligna, perigosa. Serial killer uma pessoa tem que ser, se ela tem esse desejo de ter filho. Vai pensando nisso. É bom refletir, às vezes, sobre certos assuntos que não são tratados dentro da Matrix.